assunto é a saúde do coração, mas será que ele é sempre o prejudicial? Existem diferentes tipos de colesterol e entender como ele funciona é importante para a gente manter o nosso equilíbrio no organismo. E o que pode fazer? O que a gente pode fazer para controlar esses níveis de colesterol e proteger ainda mais a nossa saúde? Calma, que hoje ele está aqui novamente com a gente, o cardiologista Daniel Message, que vai responder com a gente todas essas questões. Obrigada, doutor. Vamos sentar aqui comigo já? E ó, eu já quero perguntar o seguinte, porque eu acho que tem muitas pessoas que fala, mas não sabe o que é, né? Eu só sei que o colesterol tem um bom e um ruim, mas o que é o colesterol, né, doutor? Ó, colesterol é uma pequena parte dos componentes da gordura. Então, a gordura que a gente tem no nosso organismo, uma pequena parte é o colesterol. Assim como a capa de revestimento das células também é um tipo de gordura que protege as células do nosso organismo. Entendi. Então, colesterol, ele serve, a gordura ela serve como um acúmulo de substância para produzir energia. Evidentemente que quem acumula demais vira um obeso. E o colesterol é uma pequena parte disso. E o colesterol é importante. O colesterol é importante porque ele participa da formação de alguns hormônios, como hormônios esteroides da mulher, do homem. Ele participa da produção, do metabolismo da vitamina D, que é importante para fazer a calcificação dos ossos. Então, o colesterol não é só problema. Coisa ruim, né? Colesterol, ele é algo produzido por nós, ele é algo de origem animal, então a gente não tem colesterol nas plantas. Daí a importância de comer mais verduras, legumes, porque aí a substância da planta concorre com o colesterol e faz com que o nosso colesterol fique num nível bom. A gente sabe, todo mundo sabe que o colesterol é dividido em colesterol ruim e colesterol bom. O colesterol bom protege de eventos como infarto, como AVC, e o colesterol ruim propicia esse tipo de evento. Então, o ideal é que a gente sempre tente baixar o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. E é bacana o doutor falar isso, porque a gente realmente, quando fala em colesterol, nossa, o meu colesterol, até parece, coitado, que ele não serve para mais nada no nosso organismo, né? E assim, doutor, ele ficar igualado um com o outro também é prejudicial. O bom tem que estar sempre em nível elevado. Sim, são valores que são um pouco diferentes. Então, o colesterol ruim, ele tende a ser, nas pessoas normais, em torno de 2 vezes mais que o colesterol bom. Mas, em geral, a gente tem que ter um colesterol que a gente chama de HDL, que é o bom, em níveis geral aí acima de 50. E o colesterol ruim, aí vai variar com uma série de fatores, como idade, como fatores de risco. Se o paciente já infartou, se ele já teve AVC, se ele é mais jovem, se ele é mais idoso. Então, tem algumas classificações, algumas calculadoras que nos dizem se o nível do colesterol ruim, qual é o ideal. Ó, eu já tô com o celular aqui, então se vocês quiserem mandar pra gente perguntas, pode mandar que eu vou fazer direto pro doutor, tá? E eu já quero saber o seguinte, o colesterol ruim, ele é hereditário ou não? Ou é só na alimentação? Isso é uma pergunta muito legal, porque assim, 2 formas da gente ter colesterol. Uma é na alimentação de produtos animais, a outra é a produção através do nosso organismo. Se eu como muita gordura, eu vou ter um colesterol. Eu tendo a ter um colesterol maior, mas eu posso não comer muita gordura e ainda assim meu colesterol ser muito alto. Isso tem, de fato, relação com alterações genéticas. É como um paciente que é sedentário, que por vezes é obeso e que não se cuida de maneira nenhuma. Você vai lá, colhe os exames dele, os exames estão satisfatórios. E aí você pega um extremo, alguém que faz exercício regularmente, que mantém uma boa alimentação e o colesterol é muito ruim. Como que a gente explica isso? Isso está relacionado com genética. E a gente já tem marcadores genéticos que são capazes de avaliar, de fato, isso. Mas se eu não tenho esse marcador genético, a minha história familiar é importante. Então, se eu tenho irmãos com colesterol alto, se eu tenho pais com colesterol alto, muito provavelmente eu também vou ter. Eu vou ter, meus filhos vão ter. E tem alguma forma da gente prevenir isso antes ou não?
só questão mesmo de alimentação, Porque é medicamento daí que você tem que tomar? Assim, existem tratamentos não farmacológicos e tratamentos farmacológicos, os dois são importantes. Então, tratamentos farmacológicos são até mais simples. Então, você tem que dar remédio que diminui a absorção do colesterol no organismo, por exemplo. Fazendo isso, você faz com que o organismo vá produzindo menos colesterol ruim e mais colesterol bom. Essa é uma forma. A parte de tratamento não farmacológico é a parte de alimentação e exercício físico. Então, o exercício físico aumenta o colesterol bom, reduz o colesterol ruim. Alimentação, fibras, óleos de uma maneira geral, desde o óleo de soja até o azeite, eles tendem a reduzir o colesterol ruim. Olha! Com o risco de você estar usando um óleo que é uma gordura. Então, você tem que pesar a quantidade que você usa. Um alimento, por exemplo, que talvez seja um grande alimento para melhorar o colesterol é o abacate. O abacate possui óleos, possui gorduras de uma maneira geral, mas uma proporção de gorduras boas em relação a gorduras um pouco menos boas. Olha só, que faz com que ele faça uma competição com o colesterol ruim e melhore o colesterol. Tem a Andressa, acabou de mandar uma mensagem aqui. Olha só, boa tarde, sou a Andressa. Oi, Andressa! Entrevista muito esclarecedora, doutor Daniel Message. Ótimo cardiologista, sempre arrasando nas entrevistas. E acabou de mandar foto aqui, nossa, doutora. Eita! Legal. Ó, me chamo Sandra, faço academia e cuido da minha alimentação. Bebo uma cervejinha só no final de semana. Também, tamo junto, tá? Pouca. Porém, o meu colesterol não vai embora. Eu devo tomar remédios para reduzir? Fazer atividade física é essencial, isso é importante. Tem que ver o nível de atividade física que ela faz. E, de novo, se eu abuso muito de gordura, eu acabo aumentando o meu colesterol. Então, antes de tomar um remédio, o ideal é reavaliar a alimentação, como está, se está abusando, se não está, os alimentos que se utilizam. Para depois a gente tentar, de fato, um tratamento com medicamento. Evidentemente que uma pessoa, por exemplo, que já infartou, a gente não vai ficar esperando a parte alimentar, a gente tenta mexer com esses dois caminhos, claro. Alimentação, exercício físico e tratamento farmacológico. Agora, essa questão da alimentação, gente, vou falar uma coisa para vocês, é muito difícil a gente saber, né? Por isso que é bom ir no nutricionista, porque para mim era só o azeite que ajudava a regular o colesterol. Mas o doutor acabou de falar dos outros óleos também. A questão do abacate. Então, às vezes, a gente ingere alguma coisa achando que vai melhorar e acaba piorando. E também o inverso, né, doutor? Exatamente. Eu sempre faço esse alerta, Kelly. Se o colesterol vem da gordura animal, as pessoas ainda acreditam que a banha de porco é algo essencial ou saudável. Então, eu usar gordura para cozinhar, parece que não faz muito sentido. Mas a gente ouve, de fato, isso. Então, volta e meia surgem alguns alimentos que são ditos como alimentos saudáveis que vão diminuir o colesterol, quando, na verdade, eles estão aumentando. Outro exemplo muito clássico Mas a banha de porco é ruim? A banha de porco, ela é gordura animal. E se ela é gordura animal, ela tende a aumentar o colesterol ruim. Outra coisa que as pessoas acreditam muito ser saudável e que em grandes quantidades não é legal é o óleo de coco. Olha só, e tá todo mundo numa loucura no óleo de coco. O óleo de coco, ele, por algumas... A questão é assim, gordura é ruim? Não, gordura não é ruim. A gente precisa ingerir em torno de 20% a 30% de gordura na nossa alimentação. Se a gente não ingere gordura, os estudos mostram que pessoas que fazem restrição de gordura em níveis adequados tendem a ter uma mortalidade maior. Então, a gordura é um grande espectro de substâncias, umas que fazem bem e outras que fazem mal. A manteiga, por exemplo, tem substâncias boas. A manteiga tem substâncias boas. O problema é o abuso. O óleo de coco tem substâncias boas. O óleo de coco é composto por diversos tipos de gordura. Mas se sobrepõe às gorduras ruins. Entendi. Então, esse é o pensamento. Dar preferência para óleos que a gente sabe que são menos benéficos. Quando eu falo que qualquer óleo
tem seu benefício, evidentemente que o azeite é melhor que o óleo de soja. Mas o óleo de soja é melhor que a gordura de origem animal. Gente, olha só, nada de cozinhar mais o seu feijão com a banha de porco. Tá? Eu sei que fica gostoso. Eu sei que é gostoso, mas olha só, o doutor acabou de falar. Ó, gostaria de saber se precisa sempre fazer umas continhas entre o colesterol total, o HLD e o LDH, para saber se o colesterol tá bem ou não. É a Paula. Nossa, bem específica, Paula. Tá. Vamos lá. Antigamente a gente usava uma relação de gordura para colesterol bom. E aí a gente usava esse valor para decidir se a coisa estava indo bem ou não. Hoje em dia a gente prefere usar essas duas referências. O colesterol bom, que é o HDL, e o colesterol ruim, que é o LDL. Então a gente acaba fixando nossas metas especificamente nessas duas substâncias. Existem outras medidas que auxiliam, mas eu olhar o LDL e olhar o HDL é o que a gente faz de maneira mais rotineira. Ó, boa tarde. Eu ouvi um outro profissional dizendo que não é gordura que aumenta o carboidrato. Edvirges. Não entendi. Outra pergunta. Margarina ou manteiga? Na minha opinião, tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. O importante é que não se abuse. Como eu disse, a manteiga, por exemplo, a manteiga e o queijo são produtos de origem animal, que têm gordura, mas contém algumas substâncias benéficas, algumas gorduras boas. Quando a gente fala gordura boa, a gente está falando especificamente assim, gorduras que não são tão legais, gorduras saturadas, gorduras que são muito melhores, gorduras, óleos poli ou monoinsaturados, que aí é o azeite. Então, essa substância sofre menos interferência no organismo. Então, assim, entre margarina e manteiga, talvez a melhor opção seja não abusar. Usar a menor quantidade possível. Boa. Agora, não me parece fazer tanta diferença. Claro que alguém que tem colesterol em níveis muito altos e precisa controlar, porque tem uma doença cardíaca, uma doença cerebral, essas pessoas devem evitar ao máximo gordura, para o mínimo possível. Boa tarde, Kelly, tudo bem? Olha só, gente, eu uso gordura de bacon. Uma delícia. Calma, doutor, não terminou ainda. Calma. Então, nem pensar agora. E o torresminho com aquela cervejinha uma vez por semana. O que a gente vai fazer, Joyce Santos de Paranavaí? Joyce, eu acredito que ela tenha razão. Talvez fique algo saboroso mesmo. Nossa, fica uma delícia, doutor. Mas, novamente, assim, o colesterol, de fato, ele vem de produtos de origem animal. Quando a gente vê algum produto de origem vegetal dizendo que não contém colesterol, é algo mais marketing, assim, porque os produtos de origem vegetal, eles contêm outra substância chamada fitosterol. E aí o legal é que esse fitosterol, no nosso organismo, ele compete com o colesterol que a gente tá ingerindo da alimentação. E isso também ajuda a diminuir o colesterol. Então, de fato, assim, cozinhar com esse tipo de gordura faz com que o nosso colesterol ruim possa subir. Se eu tiver uma genética boa, um metabolismo bom, talvez não faça diferença. Se eu não tiver, talvez isso vai fazer diferença. E a Neide perguntou uma coisa bem bacana, doutor, já que a gente está falando de alimentação, de Cianorte. Ela perguntou se a chia e a linhaça baixam o colesterol. De uma maneira geral, produtos que são sementes, que contêm fibras solúveis, como frutas, por exemplo, eles, quando a gente ingere, eles também competem com a absorção do colesterol. Então, eles vão dificultar a absorção do colesterol. O organismo, quando eu diminuo a absorção do colesterol, ele tende a metabolizar mais colesterol. E aí ele metaboliza, diminuindo o colesterol ruim. E a castanha? Castanha, castanhas ou oleaginosas, né? Assim, se você pensar, o azeite é derivado da oliva. Da oliva? Então, assim, castanhas... Só não pode comer demais também, né, doutor? Todas essas, eles são alimentos importantes. Contém mais o que a gente chama de ácidos graxos
mono e polissaturados. Então, eles competem com uma gordura de origem animal e eles são mais benéficos de fato. Então, sementes, chia, linhaça, castanha, tudo isso em quantidades razoáveis é importante. Ô, Valdemir, Valdemir, você tá com colesterol alto, né? Tem certeza? Olha o que ele perguntou, doutor. Boa tarde, sou o Valdemir. Cerveja aumenta o colesterol? Ó, cerveja especificamente não é algo que aumente o colesterol. No entanto, a cerveja é feita de trigo, levedo, enfim, que são carboidratos. Então, em quantidades elevadas, aumentam o peso. Carboidrato no nosso organismo em grandes quantidades vai ser guardado em forma de gordura. entendi. E o próprio álcool também é calórico. Então, o álcool é uma substância calórica. Se ele é calórico e eu abuso, essas substâncias vão virar depósito no nosso organismo. Aí eu ia perguntar quantos que pode beber por dia, doutor? Melhor a gente já quer falar, melhor não responder não, né? Porque todo mundo depende do organismo, né, gente? E ó, tem muita perguntando aqui. Pergunta qual o nível... eu achei bacana esse aqui, deixa eu ver. O Hélio. Doutor, qual é o nível muito alto do colesterol? Para uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde em determinada idade, a gente até tolera níveis de LDL até de 190. Mas, por exemplo, se eu já for infartado, os valores têm que ser abaixo de 70 ou 50. Então, varia muito o nível de LDL, varia de pessoa, varia de idade, varia de comorbidades. De uma maneira geral, os níveis têm que ser sempre abaixo de 190 e a gente vai sempre apertando para serem menores ainda. Ó, a Márcia, já que nós perguntamos da cerveja, ela quer saber do vinho. Vinho pode, e eu não sei se é mito, se é verdade, se um cálice de vinho faz bem pro coração. Tá, olha. Olha tem gente fazendo figas, ó. O assunto do álcool daria uma entrevista a mais pra gente. Mas, daria. De uma maneira geral, assim, o problema do álcool, ele extrapola um pouquinho os benefícios que se acreditam ter por exemplo, com o vinho, né? E o problema do álcool é que o álcool traz uma chance maior de alcoolismo. Então, eu, particularmente, nunca recomendo o uso de álcool para prevenir doenças circulatórias. Que bom, né, doutor? Porque isso o álcool, ele, além do risco do alcoolismo, ele ainda traz problemas, por exemplo, hepáticos, do pâncreas. E os estudos, eles são conflitantes quando eles nos dizem do benefício real do álcool, e pode ser do álcool do vinho, do álcool da cerveja. De uma maneira geral, se tende a acreditar que ele diminui risco de infarto, mas os estudos mostram que ele aumenta o risco de AVC. Então, esse balanço entre usar e não usar, pesando todos esses fatores, como alcoolismo, risco de doenças hepáticas, pancreáticas, esse benefício que não é tão certo, eu acredito que isso não deva ser uma recomendação formal. Boa. A gente sabe que o álcool é cultural, as pessoas usam álcool socialmente ou... Sem ser socialmente. Sem ser socialmente. Bebe, vamos beber. Então, a recomendação específica, ela é um pouco menos... Eu não me sinto à vontade de dizer que sim, que ela pode usar isso de maneira rotineira. Se ela disser, eu uso de vez em quando, eu falo assim, usa e não me conta. Fica quietinho. Fica quietinho. Sei. Né? Tá pra gente finalizar, doutor, colesterol ruim, acho que a gente... para resumir a nossa conversa. Colesterol ruim alto, geralmente causa sobrepeso, a valquíria. De uma maneira geral, assim, o organismo, o nosso metabolismo, ele não é isolado. Eu não tenho um problema de colesterol isolado, um problema de diabetes isolado, a pressão arterial isolada. É um conjunto. É um conjunto de fatores. Então, às vezes, o colesterol sobe, mexe em uma parte do metabolismo que piora o diabetes, ou o diabetes sobe, mexe numa parte do metabolismo que piora o colesterol, que propicia aumento de peso, propicia aumento da pressão arterial. De uma maneira geral, como eu disse, é a gordura que faz a pessoa engordar e o colesterol é uma pequena parte disso. Mas pessoas que têm metabolismo
um metabolismo alterado e tem colesterol alto, diabetes, pressão alta, enfim, essas pessoas têm que tomar de fato mais cuidado. Gente, ó, na verdade era para ser a última pergunta do doutor, tá? Mas eu não vou fazer, não. Tem mais uma aqui porque eu achei muito interessante. Já termina aqui, ó. Sabe por quê? Minha filha tem colesterol alto desde os 11 anos. Colesterol alto tem idade, então? Pode dar em criança? É a Ana Maria. Agora eu vou encerrar. Pode. Pode, e o tratamento do colesterol em crianças ele é um pouco mais difícil, porque os medicamentos eles são mais restritos para pacientes acima dos 12 anos. Poxa. Ela tem 11. Então ela tem uma certa restrição em alguns tratamentos. Existe uma coisa chamada, popularmente, colesterol familiar. E existem pessoas que a genética já não é legal, então o colesterol já vai estar mais alto. Pessoas que têm colesterol familiar vão ter níveis de colesterol de 400, 500, Nossa, 600, 800, a gente estava falando de 190. 1000, quando a gente está falando de valores muito mais baixos, assim, abaixo de 200. Então, essas pessoas, elas têm que procurar ajuda e a família em si tem que também ser avaliada. E, doutor, no caso dela aqui, seria só a questão de alimentação, então? Alimentação, atividade física. Existem alguns medicamentos que podem ser usados para crianças. E aí, assim, a hora que ela chega nos 12 anos, que ela está perto, ela pode usar algumas outras medicações de maneira... Como eu digo, como os estudos mostram. Entendi. Às vezes as pessoas acabam antecipando antes. Gente, esse é o doutor Daniel, nosso cardiologista, um parceiro que sempre está com a gente. E olha, respondeu um monte de perguntas e tem mais um punhado chegando aqui. Poderia ficar o programa inteiro conversando com ele, tá? Mas ele também tem os compromissos. Desde já agradeço mais uma vez, doutor, pela parceria. Muito obrigado mesmo. A gente vai para o intervalo e eu volto daqui a pouquinho. Aguenta aí.